Blank Entrevista no ar e hoje a gente tem a honra de receber a doutora Maiara para falar sobre um assunto que chegam muitas dúvidas aqui nas nossas redes, que é sobre rinoplastia. Doutora, em primeiro lugar, muito bem-vinda. Queria começar te perguntando, então, quando é o caso de uma rinoplastia, a gente tem também, tanto a parte estética quanto funcional. Oi, primeiro, obrigada a você, o Blank, todo mundo aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando para vocês. Eu gosto muito de trabalhar aqui, estou muito feliz aqui. Bom, então vamos lá. Quando que a gente faz a cirurgia estética ou funcional? Depende muito de cada caso, né? Eu sou otorrino, então para mim eu não dissocio a parte estética da funcional, né? Para mim não faz sentido o nariz bonito se você não estiver respirando bem. Então sempre que eu estiver me programando para fazer uma cirurgia estética, eu vou estar cuidando também da função, né? Até porque a gente sabe que um pode prejudicar o outro. Então, por exemplo, quando a gente faz uma rinoplastia, a gente vai diminuir o tamanho das estruturas. Então, consequentemente, vai diminuir também a passagem do ar. Então, às vezes, um paciente que antes da cirurgia ele respirava bem, ele pode não respirar mais depois da cirurgia. Por isso que é tão importante a gente cuidar da parte da função também, para manter você respirando bem se você não respirava bem, ou melhorar a respiração caso ela já não esteja legal. Doutora, e a questão da expectativa, né? Porque uma das coisas é a pessoa não sabe como vai ficar esse nariz. Tem muitas pessoas que trazem fotos também para mostrar que era um nariz parecido com esse. Como lidar com isso? Gente, é isso mesmo. É por isso que a cirurgia da rinoplastia ela dá tanto medo, né? Então, o primeiro motivo tá no meio do nosso rosto. É a primeira coisa que as pessoas veem. E por menor que seja a mudança, assim, ela é muito impactante, né? Então, é normal o pessoal vir com esse medo. E diferente, por exemplo, de outras cirurgias estéticas, como prótese de mama, que você coloque, você sabe que vai ficar maior. A lipo, você faz, você vai ficar mais magra. O nariz, você não sabe muito o que esperar, né? Você não sabe como ele vai ficar, então é sempre uma expectativa maior, é um medo maior, né? Por isso que eu gosto tanto da rinoplastia. Como que eu consigo alinhar isso com o meu paciente? No dia da cirurgia, eu peço para ele trazer fotos de narizes que ele gosta e até mesmo de que não gosta, para eu entender melhor o gosto dele. Nunca é no sentido de, olha, doutor, eu quero o nariz igual da foto, que a gente sabe, né, que cada paciente tem sua peculiaridade, sua anatomia, seu tipo de pele que vai influenciar no resultado, né? Mas é no sentido de falar assim, olha, doutor, eu gosto de um dorso mais curvo ou eu gosto de um dorso mais reto, eu quero uma ponta mais fina ou não tão fino, nariz mais empinado, menos empinado. Então, quando ele traz em foto, é mais fácil de entender. Porque acontece, tem paciente que chega no meu consultório e fala assim, olha, doutora, eu quero o nariz super natural. Eu falo, legal. Aí ele vem e me traz na foto o nariz empinadinho, curvinho, pontinha fina, super artificial. Então, em foto eu consigo entender, fica mais objetivo, né? Aquilo que é subjetivo. Por isso que a foto é uma forma da gente conseguir alinhar. E é claro, né, que tem que dar um passo de confiança também pro médico, porque é ele que vai conseguir harmonizar o seu gosto, que é o que você trouxe na sua expectativa com o seu rosto, né? Ele tem que combinar com você, tem que ser harmônico com todo o seu rosto, para ele ser natural, para ele ser bonito, estético, né? Então... Com certeza, doutora. E tem uma idade mínima para fazer a rino? Tem sim. Eu costumo fazer 2 anos depois da primeira menstruação ou a partir dos 14 anos. Perfeito. Doutora, e a questão ali do enxerto de costela, como é que funciona? É utilizado em todos os casos, né, essa técnica? Olha, eu confesso pra você que cada vez mais a gente tem preferido a cartilagem da costela. Ela é mais firme, ela é mais reta, ela é mais dura, então ela me garante um resultado mais duradouro. O septo, dependendo muito das características dele, mas a maioria é mais fino, é mais fraco, né? Então, apesar de ser menos invasivo, a gente confia mais no resultado com a cartilagem da costela. É claro que tem algumas exceções, que são pacientes com peles mais finas, que tem uma quantidade de cartilagem maior, mais firme, mais rígida, que a gente pode fazer com o septo, sim, né? Menos invasivo, inclusive. Mas cada vez mais a gente tem preferido, até porque a técnica que a gente utiliza, ela usa bastante enxerto. Então, para eu conseguir ter esse controle, esse preciosismo no resultado, eu preciso de bastante cartilagem. E a costela, ela me oferece isso muito, né? Então, sim, cada vez mais a gente tem utilizado a cartilagem da costela. Perfeito, doutora. E quais são os cuidados pré e pós-operatório para uma cirurgia de nariz? Olha, o pós-operatório da rinoplastia ele é bem tranquilo, né? Eu sei que às vezes assusta porque fica bem inchadinho, bem roxinho, mas no geral meus pacientes são bem tranquilos no pós-operatório. O que incomoda mesmo é por conta dos curativos, então quem às vezes não consegue fazer a higienização adequada, lavar adequadamente o nariz, às vezes pode se queixar do nariz ficar um pouco entupido. Não é igual antigamente que usava aqueles tampões que tampava toda a respiração, né, e realmente atrapalhava. São 2 plaquinhas de silicone, os splints que ficam assim posicionadas, então a passagem do ar está liberada. Só que ela junta a crosta, então quem não lava às vezes incomoda um pouco de não conseguir respirar.
Mas se lavar adequadamente da forma que eu explico, vai conseguir respirar sim. Outro ponto que costuma incomodar no pós-operatório é a dor na costela, né? Quando tem a cartilagem da costela. Mas é uma dor bem tranquila, em geral, ali 3, 4 dias essa dor já passou e controla bem com dipirona, com paracetamol. Então o pós-operatório é bem tranquilo. O que eu sempre chamo muito atenção dos meus pacientes? Com algumas restrições, principalmente alimentação. Porque, gente, a alimentação, ela faz toda a diferença no pós-operatório. É o que eu sempre falo para meus pacientes. Quanto mais saudável for sua alimentação, mais rápida vai ser sua recuperação, mais rápido você vai desinchar, melhor vai ser a sua cicatrização, menor vai ser as chances de infecções. Então, o que eu sempre restringo são os leites derivados. Isso eu tiro de todos os meus pacientes por 3 meses. Porque a proteína do leite é muito inflamatória e ela aumenta a quantidade de secreção do nariz. O nariz que está se recuperando não é legal. Então, a alimentação também é uma coisa que é muito importante a gente cuidar. Atividade física, eu peço aí para eles esperarem umas 3 semanas para depois voltar às atividades físicas mais intensas. O sol tem que tomar cuidado, porque se ficar com aquele hematoma ao redor dos olhos, que não é regra, é exceção nos meus casos, mas se ficar, não pode tomar sol, porque senão ele pode manchar a pele e aí marca. Aí para tirar dá um certo trabalho. Então, basicamente, são esses os principais cuidados. Doutora, e o resultado final tão esperado, depois de quanto tempo? Na verdade mesmo, o resultado final daquele que a gente fala, ó, não tem mais o que mudar, ele é em 1 ano. Mas é claro que ali com uns 3 meses a gente consegue ter uma boa ideia do que realmente vai ficar ou não, que é o período que ele desincha mais o nariz realmente. Mas se falar, quando fica pronto, não tem mais nada para mudar, aí é 1 ano mesmo. Perfeito. Doutora, a questão da anestesia, né? Muita gente tem medo, tem receio, né? Como é que funciona isso? Qual a anestesia mais utilizada para rinoplastia? Tá. As mais utilizadas são a anestesia geral e a anestesia local com sedação. Eu só utilizo anestesia geral. Por quê? Porque é mais confortável para o paciente e mais seguro e mais confortável para mim também. Por quê? Quando a gente faz anestesia geral, a gente tem o controle sobre todos os parâmetros. Pressão, frequência cardíaca, temperatura, via aérea. Então, o interessante é que vai um tubo na garganta que tem um balãozinho no final. Então, esse balão vai impedir que as secreções do nariz e da garganta cheguem nos pulmões. Então, ela protege a via aérea. E além disso, como a anestesia é geral, você não tem o risco de acordar no meio da cirurgia ou de ter alguma memória, né? Diferente, por exemplo, da anestesia local com sedação. Como, dependendo de como for feita a sedação, o paciente ele pode acordar durante o procedimento, ele pode se mexer e isso atrapalha tanto o paciente, né? É ruim ter essas sensações, lembrar dessas coisas, e o médico também. A gente é uma cirurgia milimétrica, então imagina, né? Se estiver mexendo ali, atrapalha muito. Então, por isso que a gente só utiliza anestesia geral. Ótimo, doutora. E falando na questão de autoestima, né? O nariz, como a doutora falou, tá aqui no nosso cartão de visitas, que é o rosto, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, sobre algumas histórias de pacientes, né, que já passaram por ti, que além de ajustarem essa parte funcional, também a parte estética acabaram mudando a vida dessas pessoas, né? Ah, isso é o meu dia a dia, né? Isso eu vejo bastante. Mas, assim, o que eu vejo de regra, que é mais impactante, né? Você me perguntou a idade mínima para operar. Quando a gente pega adolescente, pré-adolescente, que está naquela fase que a gente se importa muito com a nossa imagem pessoal e muito com o que os outros pensam, né? Eu acho que é a fase da vida que a gente mais se preocupa com isso. Então, o rosto, quando a gente tem algo que incomoda muito, muito impactante, é nesse período que eles são vítimas de bullying, é esse período que eles ficam mais retraídos, mais tímidos. Então, eu vejo muita gente nessa faixa etária que quando chega pra mim, ser aquela pessoa mais tímida, mais quietinha. Eu me lembro de um caso de uma paciente que ela era assim, ela jogava o cabelo na frente, assim, ela nem olhava pra mim direito, ela era completamente tímida. E eu perguntava as coisas pra ela, ela nem respondia, quem respondia era a mãe dela. Então, muito quieta, ela só usava preto, assim. Ela tinha uma cara bem assim, parecia que ela tinha depressão realmente, sabe? Você vê que a imagem pessoal dela tava bem prejudicada, assim, ela tava bem incomodada. E aí a gente foi trabalhando dentro da confiança dela, a gente fez a cirurgia. Olha, só de tirar o curativo, o nariz dela ainda tava inchado, tava grande, sabe? E a hora que ela entrou na sala, já apareceu outra pessoa. Para começar, que ela abriu a sala já me abraçando e puxando conversa com a nossa instrumentadora e dando risada pra cá. Parecia que assim, o rosto dela tinha se iluminado. Então, assim, pouco que eu conheci ela, né? Eu vi ela ali 2, 3 vezes, né? Eu já vi essa mudança repentina. E depois, com o passar do tempo, né, nos retornos, eu conversando com a mãe dela, com ela fala que assim era outra filha, assim,
a segurança que ela tinha, a confiança, assim, que tinha até começado a namorar, depois pintou o cabelo, fez tatuagem. Gente, isso muda tudo. E muda, assim, não é só pra gente, né? É todo o meio que a gente convive, muda nossos relacionamentos, a perspectiva que a gente tem do mundo, nossa visão. Então, assim, é muito mais do que só estética, sabe? Com certeza. É autoestima realmente. Que bacana, doutora. E pra finalizar, eu quero saber o que a doutora tá achando do Blank, né? Como é que é trazer as suas cirurgias aqui dentro do hospital? Olha, eu gosto muito daqui porque meus pacientes sempre elogiam, né? O que eles falam muito é que não dá aquela sensação de você estar no hospital, de estar num hotel, né? Então isso que é muito gostoso, porque meu paciente da estética, ele não gosta de se sentir doente. Ele tá bem, ele tá saudável e ele vai fazer uma cirurgia estética, ele quer continuar bem saudável. Então, fugir dessa ideia do ambiente hospitalar é uma coisa muito interessante e que eu sempre vejo meus pacientes elogiar. E claro, além de todo o tratamento, né? O pessoal aqui é muito acolhedor e meus pacientes gostam bastante disso. Que bom, doutora. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada. E se você gostou, deixe aí o seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Até a próxima!